Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Dito Nogueira e hoje eu quero convidar você ao estudo diário da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre o quê? Os anos de labor e os filhos. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo que a gente tem aí de trabalho, a criação dos filhos, né? Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Mas antes de iniciarmos o estudo de hoje, convido a você a orar comigo. Vamos lá? Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso que estás nos céus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Peço ao Deus que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que estão nos assistindo no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém, né? Vamos lá então. Hoje é terça-feira, né? E o texto-chave de hoje é: tudo o que fizeres, faça de coração, como para o Senhor e não para os homens, né? Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Colossenses 3, 23 e 24. Bom, o texto está dizendo para nós que nós temos que fazer as coisas para Deus, esperando de Deus. Não vamos fazer para os homens esperando dos homens, né? Das pessoas, ou recompensa, ou gratidão. Não vamos esperar das pessoas isso. Nós esperamos de Deus. Então, quando a gente está fazendo algo, a gente está fazendo para Deus. Não que a gente vai fazer as coisas para as pessoas, né? Obrigatoriamente. Não, eu tenho que sentir. Por isso que ele começa: tudo que fizer, faça de coração. Faça de coração, sem esperar nada em troca, né? E que isso nós vamos receber a herança. Deus tem uma herança preparada para nós. Então não precisamos nos preocupar com as coisas materiais aqui da terra, porque nós temos algo mais precioso para a gente, né? Que é a herança, que é a vida eterna. E é Cristo que nós estamos servindo. Nós somos servidores de Cristo. Nós estamos aqui para fazer isso mesmo, para ajudar as pessoas, né? O tema de hoje é os anos de labor e os filhos, né? O plano de Deus é que que todos os seres humanos trabalhassem, né? Era o trabalho, era uma função. Nós sabemos que quando Deus criou Adão, ele falou: olha, vai lá, vai cuidar do jardim, vai fazer isso, vai zelar pelo jardim. Então, Adão, ele além de zelar, era cuidar, sei lá o que ele poderia fazer lá, limpar, né? Ou trocar as plantas de lugar, né? Deixar o lugar mais bonito, fazer a combinação de cores de flores, né? E por diante. Mas para Adão tudo era simples, né? Ele só ia lá, colhia manga, colhia lá, queria comer o milho, comia o milho, porque estava tudo lá, né? Nós sabemos que parte da nossa vida são anos de trabalho. Isso dura cerca de 40 anos, né? Vamos dizer assim, aposentadoria. Então nós temos que trabalhar 40 anos aí para, quando nós tivermos 60, 65 anos, se aposentar tranquilamente, dependendo de quando eu comecei a trabalhar, né? Então o que acontece? Então a gente, nesse período de trabalho, nós também fazemos planejamento, né? Fazemos nossos planejamentos para quê? Para se casar, para estudar, ou se já estamos trabalhando, já está dentro desse tempo, né? Desse tempo de 40 anos, onde a gente vai ali produzindo, vamos casar e ter filhos. Sendo assim, hoje, nós estamos aqui com um principal objetivo: trabalhar, né? Criar nossos filhos, dar uma educação para eles, né? Comprar um local para que a gente possa morar, se abrigar e outros bens, né? Mas há muitas vezes na vida da gente que a gente começa a colocar muitas coisas em destaque maior, né? Então, eu não quero uma casa 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Não, eu quero uma casa com 4 quartos, porque eu tenho 4 filhos, eu quero um quarto para cada um. Não tem problema, não tem dificuldade alguma nisso daí. Mas eu tenho que tomar cuidado em que eu estou aí, em que eu estou sacrificando para que isso aconteça, né? Será que eu vou ter que trabalhar muito? Vou ter pouco tempo com a minha família, né? Então, às vezes, devido aos grandes projetos que a gente faz da vida, a gente pode ir além do gasto, né? E nós sabemos que hoje muitas famílias são desfeitas por causa de quê? Por causa justamente dessa escolha que a gente faz. Ter pouco tempo com a família, trabalhar mais, a gente não dá tempo para a esposa, não dá tempo para os filhos, e acaba causando um certo conflito ou desconforto em casa, né? E muitas famílias se desfazem devido
ao trabalho demais. A pouca convivência com a família, a pouca convivência com a esposa, com os filhos, né? E fica mais fora do que em casa. Então isso acaba causando algumas dificuldades dentro do relacionamento, né? Bom, muitas das vezes, alguns financiamentos que a gente faz, ele também causa alguns estresse, né? Um estresse financeiro. Isso pode também contribuir para o desconforto familiar. Pode até acabar em separação, né? Tem pessoas que acabam, que vão lá, trabalham, e de repente percebe que não precisa daquela família. Eu vou trocar minha família. Aí vai lá e faz a divisão dos bens, em vez de estar ali os dois juntos, trabalhando junto, ali não. Faz a separação do bem, cada um para o seu lado, filho separado do pai, filho, vai ter outro casamento, vai ter que construir tudo de novo. Sabe, é uma conta que não fecha, né? É uma conta que não fecha. Mas as famílias que têm um compromisso cristão e que estão dispostas a seguir os princípios bíblicos, em geral, né? Em geral, são mais estáveis nesse sentido, né? Eles têm mais uma consciência. Isso é para você, para mim, para muitas pessoas que estão nos assistindo, ter um pouquinho mais de consciência, né, ou princípios referente à palavra de Deus, e começam a ter um pouquinho mais de controle, né? Eles param um pouquinho para pensar, ou a Bíblia fala assim, Jesus está falando assim, então eles seguem mais os preceitos bíblicos, e muitas das vezes isso não acontece em lar de pessoas que têm um compromisso. Não estou falando que não acontece, acontece, mas a escala é menor, né? A escala é menor. Se alguém não cuida, olha que o texto fala para a gente, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Por exemplo, o que ele está querendo dizer aqui? Se eu não falei para o meu filho de Deus, se eu não ensinei meus filhos no caminho que deve andar, eu estou negando a fé para ele. Então eu estou sendo, mesmo conhecedor da palavra de Deus, eu estou sendo pior que um descrente. Sabia disso? Todo trabalho difícil traz proveito, mas só o falar leva à pobreza, né? Todo trabalho é difícil e traz proveito. Todo trabalho é difícil, mas ele traz um certo proveito. Mas falar e não fazer nada vai levar à pobreza, né? Então, todos nós temos que estar preparados, temos que ter um trabalho, temos que ter foco na vida, temos que ter um objetivo de casar, ter filhos e assim por diante, ou de estudar, ou você faz a escolha que você quiser dentro dos princípios da palavra de Deus, você faz a escolha que você quiser. Se você quiser seguir a Deus, é um direito seu. Se você não quiser seguir a Deus, Deus também fala que é um direito seu, é uma escolha sua. Mas se você faz parte do povo de Deus, você tem que fazer aquilo que a palavra de Deus te pede, né? Hoje é muito comum o casal trabalharem, os dois trabalharem, né? Antigamente não. O homem era provedor da casa e a mulher era provedor, né? Que era a proteção ali dos filhos, cuidava da educação dos filhos. Hoje as coisas mudou, os dois trabalham. Então se tornou um pouco mais difícil na educação, né? Na educação, no cuidar dos filhos, porque o tempo diminuiu, né? O tempo diminuiu para com a família. Então, fica muito difícil ali os pais passarem para o filho, mas precisa ser passado, né? A gente não pode colocar coisas materiais acima da família, como dá o texto lá em cima. Se eu não levar para o meu filho, os meus parentes de casa, a fé, eu vou estar negando a fé para eles, né? Bom, vamos lá. Muitas das vezes, talvez o marido ou a esposa não trabalha, né? Mas o comum é que os dois sempre estão trabalhando. Talvez por costume a mulher não trabalhe, ou só o marido trabalhe, ou por outro motivo, talvez por um motivo de crise econômica, alguém não esteja trabalhando, né? Mas isso também não impede de ter um bom relacionamento em casa. A família precisa se ajustar e se adaptar da melhor maneira, né? Quando você está numa dessas dificuldades, desemprego, ou crise, ou doença, a família que se entende, que se ama, que ama a Deus sobre todas as coisas, elas vão se ajustar da melhor maneira, né? Devemos lembrar, né? Lembrar que as crianças trazem consigo uma grande responsabilidade. Então, quando a gente resolve, conversa a aumentar a família, né? Ter mais um membro na família, ela vem junto com uma responsabilidade. E qual é essa responsabilidade?
você tem que ver que ela é uma herança do Senhor. Está lá em Salmos 127, versículo 8. O filho é uma herança do Senhor. Então, para que o filho venha no lar equilibrado, no lar que tenha ali amor o suficiente para com o pai e com a mãe, para aquela criança, ela vai ser o quê? Ela vai ser bem acolhida. Mas no lar onde o pai e a mãe não estão combinando nesse sentido, e por acaso a mãe ficou grávida, precisa ter um acerto, porque quem vai sofrer todas essas consequências vai ser o próprio filho. Então, por isso que às vezes, até para ter um filho, precisamos ter o quê? Um planejamento, né? Um momento certo de ter um filho, né? Ou estudar primeiro, ou vou me formar, ou vou ter um emprego melhor. Então, eu tenho que fazer isso. Por quê? Senão quem sofre é a criança. E quando você faz uma criança sofrer, você está fazendo o quê? Uma herança de Deus ficar em situação difícil. Seu filho, né? O objetivo dos pais cristãos é educar os filhos para se tornarem adultos independentes nesta vida e prepará-los para uma vida futura. Então, essa é a nossa função como pai. Criar um filho independente, né? Não criar o filho numa redoma de vidro onde só você, só o pai e a mãe que é a pessoa mais importante, e é a pessoa mais importante, mas só o pai e a mãe, não existe ninguém lá fora. E a criança fica dependente do pai e da mãe. Não, nós temos que criar nossos filhos independentes, para serem independentes. Então, para isso, eu não posso criar também meu filho numa bola de vidro, né? Não, você vai ficar aí, ninguém vai tocar em você, ninguém... Não, nós temos, os nossos filhos estão aí para o mundo, né? Para o mundo. Bom, mas não para que o mundo o absorva, não, para que ele absorve, para que ele possa crescer das boas coisas que o mundo oferece. Não é mesmo? Bom, como eu falei, para uma vida futura. Tem 3 pontos importantes para você preparar o seu filho para uma vida futura. Vamos lá. Forneça um ambiente doméstico, olha, cristão. Isso inclui a adoração familiar e regular. Não é uma coisa só na Páscoa, só no final do ano que eu vou orar com meu filho, uma vez lá na igreja, eu vou lá na igreja quando tem um batizado, ou vou ter um... Não, não é isso. É uma coisa regular. Você tem que acompanhar a vida espiritual do seu filho regularmente. Bom, é interessante, uma vida regular e interessante. Ela não pode ser também uma vida cristã também desmotivante, né? Que vai desmotivar essa criança. Então ela tem que ser motivada a ir para a igreja, estar na igreja, ir com os irmãos. E um conselho que eu falo para você, meu amigo e minha amiga, nunca fale mal da igreja dentro de casa perto dos seus filhos. Porque se você fizer isso, automaticamente você está colocando o seu filho fora da igreja quando ele chega na fase de adolescência. Você sabia? Porque ele vai falar, pô, meu pai não gosta de fulano, meu pai não gosta daquele pastor, ele falou mal daquele pastor, falou mal daquele... Aí o que acontece? O seu filho também vai seguir o seu caminho, né? Vai seguir o seu caminho. Meu pai não gosta de ir lá na igreja, também não vou, para que eu vou lá? Então muitos jovens hoje perdem o interesse pela igreja pelos próprios pais, né? Não, o pai não deixa de ir para a igreja, mas fala tanta coisa que o filho perde o interesse de ir para a igreja, né? Vamos lá. E frequência, né? Você tem que ter uma frequência na igreja, né? Na igreja sua tem lá cultos domingo, segunda, quarta-feira, escolha aí 2 dias nessa semana, ou no domingo, ou no sábado, ou no domingo à noite, ou então no sábado e na quarta-feira, ou vai no JA. Então você tem que fazer uma frequência com o seu filho, porque ele sinta necessidade de estar entre os irmãos, né? Bom, continuando. Fidelidade e dízimo e oferta. Você tem que ensinar, você tem que demonstrar para o seu filho que você é um dizimista, que você também é um ofertante. Segundo, ensine as crianças a importância e o gosto pelo trabalho. Tem mãe que não deixa a filha nem lavar um copo. Isso não é bom. Ele até assim, vê a mãe lá lavando o copo e fala, eu também posso lavar. Essa mãe, deixa eu lavar. Deixa ele lavar um copo. Se você tem medo que ele se porte com um copo de vidro, vai lá, compra um copinho de plástico, faz ele lavar os copos de plástico, para que não aconteça nenhum acidente. Mas você não pode impedir, você tem que deixar o seu filho ter gosto pelo trabalho, né? Ele tem que sentir que o trabalho é importante.
E reconheça o esforço. Olha, você lavou muito bem esse prato, olha que bacana. Amanhã eu vou te dar um pratinho maior para você lavar, entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Tem que incentivar e mostrar que o trabalho é importante, que o esforço dele, você reconheça o esforço dele e valorize também, né? E valorizar as tarefas. Ó, filho, amanhã você vai limpar, esticar o lençol da sua cama. Quando você vai lá, mesmo que esteja desarrumado, você fala, nossa, como você fez um negócio bacana. O seu filho vai ter prazer de fazer as coisas. Hoje as mães falam, meu quarto do meu filho é bagunçado. Mas se é bagunçado, é porque desde criança ele não foi educado a deixar as coisas arrumadas, né? Ah, mas é adolescente. Não, não, senhor. Quando você ensina a criança desde a primeira infância a fazer as coisas corretas, vai virar um hábito na vida dela, né? A frequência, né? Bom, e mostrar que todas as tarefas são valiosas, todas as tarefas são importantes para todo mundo, para o conforto de todos, né? Terceiro, ajude com uma boa educação. Ajude os seus filhos com uma boa educação. Vale a pena investir em escolas de qualidade. Não coloque o seu filho só por colocar numa escola. Escolha, mesmo que seja uma escola pública, vá, faça uma pesquisa, vê qual o melhor lugar para você confiar que os seus filhos vão aprender alguma coisa. Por que as escolas públicas muitas são ruins? Porque os pais não estão nem aí. Não dão importância, não vão lá se queixar com o diretor, ó, fulano de tal não está dando a matéria corretamente. Os pais não estão nem aí se o filho está indo, deixando de ir. Ah, não, ele tá comparecendo na escola, tá bom. Não é assim, você tem que também se preocupar com a educação do seu filho, aonde está, se há uma qualidade, né? Pois os pais sábios planejam para esta vida e para a vida eterna, né? Instrui a criança no caminho que deve andar, até que quando envelhecer não se desviará dele. Está lá em Provérbios 22, versículo 6. Então, é responsabilidade sua a educação dos seus filhos, não é do professor lá da escola, né? Então, quando você vê assim, meu filho faz um mês que ele não sabe, não conhece a letra A, e ele já está na fase de alfabetização, faz um mês, 2 meses que ele não sabe nem que letra é aquela, vá até a escola. Quem faz uma escola de qualidade sou eu e você. Não é o Estado, é você que vai cobrar o Estado. O Estado vai ter a responsabilidade de ir. Agora, se você não vai lá, o professor dá qualquer coisa, você não está nem aí, para que o Estado vai melhor? A direção lá em cima para ele está melhor. O diretor ali está tendo incomodação, está bom, né? Então, siga o preceito de Provérbios 22, 6. Nós, como pai e mãe, é nossa responsabilidade de instruir os nossos filhos. E de mais ninguém. Você não deve colocar responsabilidade no professor, você não deve colocar responsabilidade na avó, no vô. É sua responsabilidade como pai. Educar o seu filho é sua responsabilidade. Você não pode terceirizar esse trabalho. Mesmo que você chegue tarde na sua casa, pegue o caderno do teu filho, vai dar uma olhada, vê se está tudo certo. Fala para o seu filho que você se interessa por aquilo que ele está aprendendo. Aí você vai ter um grande cidadão no futuro. Tanto o cidadão daqui como o cidadão do céu. Né? É difícil? É, mas é possível. Né? Se não fosse possível, não teria tantas gente, pessoas aí formadas, pessoas educadas da melhor forma possível. É possível sim. Se fizermos a nossa parte, certamente Deus vai te abençoar. Porque ele fala, faça a tua parte que eu ajudarei com a minha, né? Em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe você. Não esqueça de dar o seu like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. E Deus abençoe.